Uma reportagem hoje no Jornal da Itatiaia, do repórter Madero Couto, trouxe uma polêmica envolvendo novamente a DPF, que ficou conhecida como a DPF das favelas. Eu vou explicar. O vice-governador de Minas, Matheus Simões, detonou essa DPF das favelas e disse que o Rio de Janeiro virou colônia de férias de bandido. A DPF foi gerada a partir de uma ação do partido de esquerda PSB, que estava preocupado com a violência policial nas operações em comunidades do Rio de Janeiro. Críticos da medida afirmam que a ação impede a realização do trabalho das polícias e permite que o crime organizado cresça em território fluminense. O assunto voltou à pauta, já que o julgamento do processo que discute incursões da polícia em comunidades do Rio de Janeiro deve ser retomado no próximo mês pelo STF. Eduardo, não só o vice-governador, mas falas muito duras também do secretário de Segurança aqui de Minas Gerais, ou seja, todo mundo levantando a voz contra essa DPF que no mínimo é polêmica. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Ô Júnior, se a gente for buscar fundo mesmo nesse país, nós devemos ter 5% da população a favor desta chamada arguição de descumprimento do preceito fundamental. É isso que quer dizer a DPF. Arguição de descumprimento do preceito fundamental. Ô Júnior, não é crível que alguém que tenha mais de 5 anos tenha estudado 1 ano e conheça o mínimo da situação real do Brasil, não é ideal, porque no mundo ideal a história seria outra. Não é crível que alguém concorde que um partido político peça e que o ministro do Supremo dê uma canetada em primeira hora e depois o assunto ainda vai a julgamento de mérito pelo colegiado, para poder dizer que a polícia não pode ir a determinado lugar fazer uma operação. Meu Deus! Eu não sei se isso na Suécia ou na Suíça é possível, mas no Rio de Janeiro não é. Você tem um reduto que os caras comandam, eles fazem a lei, eles vendem a net, a luz, a água, o gás, e você ainda chega e fala assim, fica aí que nós não vamos entrar aí não, porque a polícia não pode entrar. Isso é o fim da picada. Isso é o fim da picada. E o Matheus fala com razão, faltou aqui, ó. Ele tem lugar de fala, é isso que eu queria. Ele tem lugar de fala nessa questão, porque na medida que você torna aquilo lá um paraíso, os caras começam a se expandir, estão tomando conta do Brasil inteiro, e Minas Gerais não é diferente. No primeiro voto do ministro Fachin, ele tende a aceitar um plano do governo do estado do Rio de Janeiro, dizendo, inclusive, que quer mais transparência, etc. e tal. Peraí, gente. Tá tudo errado. Ô, Júnior, tem outra coisa que eu quero aproveitar para dizer mais uma vez aí, Tatiana, que eu já falei 200 vezes. Teve uma outra canetada de um ministro do Supremo que eu vou morrer sem entender. O ministro Alexandre Moraes deu uma canetada dizendo que se você é prefeito de Belo Horizonte, Neves ou Montes Claros, Júnior, você não pode remover um morador em situação de rua. Mas essa remoção, você não pode tirar ele dali para 1 metro para você lavar o lugar que ele está fazendo cocô. Eu te pergunto o seguinte, o que um prefeito faz na cidade? O que um prefeito faz na cidade? Aliás, eu vi ontem, escutei o Edson hoje falando que um vereador, o Oswaldo, eu respeito a luta dele em defesa dos animais, ele está pedindo que se construa canis junto aos abrigos para que o morador em situação de rua leve também o seu cachorro, o seu pet. Entendeu? Gente, não é do dinheiro do carinho, vamos construir casa para tirar o cara. Então, o cara que é prefeito hoje, Júnior, é um síndico, mas daquele síndico de condomínio complicado, onde na Assembleia todo mundo xinga a mãe dele. Na hora que ele fala, quem vai me ajudar? Ninguém. Aí vem essa. Isso é uma esculhambação, esse negócio de falar que você não pode entrar em determinado lugar porque viola os direitos humanos. Viola os direitos humanos, Júnior. E os direitos humanos da comunidade todas. Aí o ouvinte mais atento pode estar pensando assim, o que isso tem a ver com Minas Gerais, já que a gente está falando do Rio de Janeiro? E aí, tem uma apuração do Renato Rios Neto, Eduardo, Edilene, Travasso, que é o seguinte, apontado por fontes da polícia como líder do Comando Vermelho aqui em Minas, Anderson Ferreira dos Santos, conhecido como Bala, está foragido na Rocinha, lá no Rio de Janeiro. Já Rafael Carlos da Silva Ferreira, o Parazão,
apontado como líder do tráfico na cabana Pai Tomás, aqui em Belo Horizonte, e líder do 3º Comando Puro, aqui em Minas Gerais, está foragido no Rio, seria líder já do tráfico no Morro da Mineira, também lá na capital fluminense. William Travassos. Bom dia, bancada, bom dia, Júnior, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Quando eu cheguei aqui, vocês pouco falavam sobre organizações criminosas e a interferência no estado de Minas Gerais. Eu fiz uma observação aqui, fui criticado, mas porque eu vinha de uma outra realidade e vinha acompanhando isso. A DPF 635, a primeira vez que eu fiquei sabendo, foi no meio da pandemia, quando eu recebi a informação que dentro da comunidade da Maré tinha um baile funk com parque de diversões, e eu liguei para o comandante, que eu conheço, tenho intimidade, falei: comandante, você é frouxo, vai deixar isso aí, essa bagunça? Ele falou: eu não posso entrar porque tem o caráter de excepcionalidade, tem uma tal de ADPF 635. Pois bem, a última fala dele para mim foi a seguinte: isso vai dar problemas, William, pode esperar. Pois bem, hoje a água está batendo no nosso tornozelo e a situação está difícil. Por quê? Os criminosos de outras regiões do país estão indo para o Rio de Janeiro e aprendendo a tática do domínio de território, o que é uma grande preocupação, porque eles exploram todos os serviços que os senhores possam imaginar, são requintes de crueldade e eles querem controlar aquele território. Ah, mas aqui em Minas não vai não, as comunidades são pequenas. Balela, já estão aqui nas cidades do sul de Minas, Uberaba, Uberlândia, no Triângulo Mineiro, em Juiz de Fora. Isso é uma realidade e o governo do estado sabe disso. E quando eu vejo o vice-governador se pronunciando dessa forma, eu quero dizer uma coisa para o senhor Matheus Simões: o senhor ganha o meu respeito. Porque a gente precisa disso, é de enfrentamento e não de frouxidão. Porque agora, só esse ano, foram 8 fuzis apreendidos aqui em Belo Horizonte. E não é só essa voz que vem de Minas Gerais que está sofrendo com a interferência das facções criminosas de outros estados, e esse intercâmbio preocupa muito. Eu tenho um pronunciamento para o Alexandre de Moraes, que a gente tem algumas críticas, mas ele fez um pronunciamento que eu acho que é importante. Abre aspas: qualquer operação contra milícias, contra tráfico de drogas, me parece óbvio que o armamento a ser utilizado é o armamento mais pesado possível para a polícia, que a polícia tenha. Ponto. Ele ainda fala sobre a realidade das comunidades. A população nessas áreas é escravizada pelas milícias. Se discordar, ela é morta. É uma escravidão moderna com uso de armas, ameaças e coação, fecha aspas. Para além disso, eu não conheço polícia no mundo que tem retroescavadeira ou equipamento para poder desobstruir via. Isso não é função de polícia, mas é a realidade hoje que nós estamos vivendo. Então, Ministério Público, Secretaria de Segurança, todos aqueles que estão envolvidos no Consulde já se atentaram para isso. O que falta é uma postura do governo federal ou dos nossos ministros de entenderem que essa DPF 635, que tinha esse caráter de preservar a vida humana, acabou prejudicando as operações policiais, e as facções criminosas, elas cresceram e dominaram mais território, e com mais território, mais dinheiro, mais arma e mais sofrimento para a população. Então, que bom que o estado de Minas Gerais resolveu bater de frente e para cima desses caras. Entenda, o estado é mais forte, mas a gente tem que ter vontade política. E quando eu vejo uma pessoa se pronunciando dessa forma, que é uma autoridade do estado de Minas Gerais, ganha meu respeito, e eu só espero que essa voz seja reverberada em Brasília para que essa ADPF 635 caia por terra. Oi, Edilene Lopes. Isso já gerou muita polêmica, né? E agora, de uma forma muito firme, as autoridades aqui em Minas entrando também contra essa ADPF. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia aos debatedores, bom dia aos nossos ouvintes. Eu acho que as autoridades em Minas, elas têm o direito de se pronunciar, porque Minas não está fora de controle, pelo menos por enquanto, como está o Rio de Janeiro. Agora, autoridades cariocas dizerem que são contra a DPF das favelas é um pouco complicado, porque se tivesse tudo certo lá, ninguém recorreria ao Supremo Tribunal Federal para que ele intervisse por meio de uma posição para a implementação de um plano para que as pessoas não se matassem tanto. Porque o que acontece no Rio de Janeiro? Completamente fora de controle o Estado. É um mata-mata, morre gente toda hora, morre criminoso, morre polícia, porque não tem a ver só com a letalidade de criminosos. Os agentes de segurança no Rio de Janeiro, eles morrem muito, e inocentes no Rio de Janeiro morrem muito. Isso já foi naturalizado. Toda hora uma criança leva um tiro num apartamento, numa casa, numa rua. Isso não é normal. O Supremo Tribunal Federal está se colocando sobre essa questão porque foi procurado por um partido político, porque os governantes e as forças de segurança não deram conta de
conter o crime organizado. Então, primeiro há de se dizer isso. Se tem alguém dando pitaco onde muita gente acha que não deve, é porque quem deveria cuidar da casa não conseguiu cuidar e a situação fugiu de controle. Essa é a primeira coisa. No voto do ministro Fachin tem alguns pontos que são importantes. Embora eles sejam refutados por boa parte das forças de segurança pública, eles fazem algum sentido. O primeiro é que tem que haver um acompanhamento das operações policiais, um acompanhamento e um monitoramento. Isso não deveria ser feito por um órgão externo, deveria ser feito pela própria polícia, mas se ela não fizer direito, um órgão fiscalizador vai fazer. Tem também a questão da segregação das investigações. Se tem alguma coisa suspeita envolvendo uma corporação, a investigação deve ser feita por outra corporação. E também a utilização de câmeras de segurança em operações ostensivas. Eu acredito que não haja problema nenhum nisso se nenhuma ilegalidade estiver sendo cometida. Eu não tenho problema nenhum em ter uma câmera aqui na sala, como nós temos em várias redações, e ficar o tempo inteiro sendo filmado, porque eu faço o meu trabalho e tudo que eu faço aqui não há problema nenhum que meu chefe ou que qualquer pessoa acompanhe que esteja sendo feito. Então, acho que essas questões todas têm que ser levadas em consideração e eu acho que o que a DPF das favelas não pode fazer é impedir o trabalho das forças de segurança, porque só o policial que está lá na ponta sabe o que ele passa, ele sai, ele pode não voltar para casa, então eu acho que o trabalho dele tem que ser respeitado. Se isso impede a atuação das forças de segurança, a DPF não deve ir adiante. Agora, questionar o fato dela existir e de um outro poder ter que intervir, isso não pode acontecer, porque quem tem que fazer o serviço, se tivesse fazendo bem feito, não tinha ninguém interferindo. Júnior Moreira.